como eu tinha falado, aqui vai mais um release de mais uma das tretas de Hollywood. Eu falei que esse ano é o ano das tretas. E agora Capitão América Guerra Civil, dois times. O time querido do belo, recatado e do lar, querido Capitão América, e o time aqui do gênio, bilionário, playboy, muito louco, sarcástico, Tony Stark, o Homem de Ferro. E eu vou dividir esse vídeo já em duas partes. Vou fazer o seguinte, a primeira parte do vídeo eu falo mais ou menos o geralzão do que o filme é, como é que o filme tá, tal, sem spoilers. A segunda parte eu solto alguns spoilers pra quem gosta, os curiosos de plantão, tal, mas eu sei que tem gente que não gosta, então eu divido esse vídeo em duas partes e quando for entrar os spoilers eu aviso, beleza? Então vamos relembrar mais ou menos como é que é a história do Capitão América, gente? Soldado, Steve Rogers, tal, tinha todo espírito, tinha todo o coraçãozinho pra ser um soldado, só que ele não tinha o quê? O físico e nem a saúde. E, através de uma porçãozinha mágica, o Howard Stark, papai do Tony Stark, vai dar aí um upgrade aí no Steve Rogers. Ele vai virar o Capitão América. No primeiro filme ele vai lutar contra a Hydra. A Hydra é a divisão científica lá dos nazistas, tal. No segundo filme do Capitão América, a SHIELD, que é a inteligência lá americana, ela vai estar totalmente comprometida. O Fury fala pro Capitão América não confiar em ninguém. O Capitão América já fica bem esperto e realmente não confia. Então a SHIELD está cheia de infiltrados, inclusive da Hydra, que é aquela divisão que eu acabei de falar dos nazistas, divisão científica dos nazistas. Então, além de lutar contra a SHIELD, que está totalmente infiltrada, o Capitão América vai lutar contra o Soldado Infernal, que quem é? O seu melhor amigo Bucky. O Bucky que foi transformado, foi convertido pela Hydra em uma pessoa do mal, tal, e ele vai ter que lutar contra o Bucky. No final do segundo filme do Capitão América, eles têm um conflito, o Bucky e o Capitão América, e no final o Bucky acaba salvando o Capitão América. O Capitão América tá quase morrendo afogado, e o Bucky vai lá e salva ele, e depois some. Então, nesse filme Guerra Civil, o que é importante a gente falar? Os Vingadores vão se dividir. Metade deles acredita que o governo deve controlar eles, o governo deve ter o Estado deve controlar quando, como e aonde os Vingadores devem agir, e a outra parte acha que não, que os Vingadores devem ser livres de não devem ter qualquer vínculo em relação ao governo. E por que acaba tendo essa divisão e o governo quer ter o controle sobre eles? Porque em muitas operações que eles acabam fazendo, muitos civis acabam morrendo, e daí o governo tá falando, não, parou a brincadeira e querem ter o controle sobre eles. A narrativa me lembrou muito, inclusive, Batman e Superman, porque o Superman também enfrenta alguns problemas lá com o governo em relação aos salvamentos deles. Salva um, mata 200. Então o governo já fica em cima. Então vamos aí delinear o que tem no trailer. Tem dois times, o time do Capitão América. Quem que tá no time do Capitão América? O Capitão América, óbvio, o Falcão, a Feiticeira Escarlate, o Bucky, que eu não vou entrar em detalhes, mas ele está no filme, o Gavião Arqueiro e o Homem-Formiga. Eles fazem parte do time do Capitão América. E no time do Tony Stark, o sarcástico, o playboy muito louco, tá lá o Homem de Ferro, Tony Stark, a Viúva Negra, o Máquina de Combate, o Rhodes, que é o amigo do Tony Stark, o Visão e o Pantera Negra. E também quem vai chegar para o time do Homem de Ferro é o Homem-Aranha, que vai aparecer nesse filme. Falando um pouquinho aí dos personagens novos, o Homem-Aranha e o Pantera Negra. Dois personagens incríveis, o Pantera Negra é simplesmente muito incrível, estilo de combate é muito delineado, é muito próprio dele, é incrível. O Pantera Negra foi, pra mim, a maior surpresa deste filme. O Homem-Aranha, com certeza, eu acho que assim, a Marvel conseguiu trazer de volta aquele Homem-Aranha nerd, então, muito legal, como no primeiro filme, aquele filme com o Tobey Maguire. Então tá muito legal esse Homem-Aranha, pra mim a Marvel conseguiu recuperar o que tinha perdido no Homem-Aranha lá, espetacular, muito louco, com Andrew Garfield, que eu não gostei muito. Eu achei que esse Homem-Aranha tá muito mais interessante, muito nerd. E a tia May, que ó, Tony Stark já fica de olho. Sobre o filme em si, com certeza tá muito incrível, tanto de cenas, tal, de combates, muito legal. A maior cena de treta realmente que eles têm lá é muito legal, além de tipo toda a ação assim, ela é muito engraçada, as falas são muito bem feitas assim, as tiradinhas, é muito legal. Acho que foi um dos filmes da Marvel que eu mais dei risada. A Marvel tem essa característica de fazer filmes engraçadinhos.
Então tá muito legal. Sobre o vilão nesse filme é o Barão Zemo. É um vilão bem diferente do que a Marvel trouxe até agora nos outros filmes. Então tá interessante, é bem legal. Mas eu gostava muito do Loki, assim, eu tenho muitas saudades do Loki. Marvel, faça um filme só do Loki, por favor. Muito legal falar assim, importante que tem essa treta do governo, mas a treta maior, realmente, o embate que todo mundo quer ver entre o Capitão América e o Homem de Ferro, o buraco é um pouco mais fundo, é um pouco mais embaixo, não é só a questão do governo e tal. Vai ser algumas coisinhas bem complicadas aí que vão aparecer. Com relação às cenas dos créditos finais, muito legal, gente, tem até cena do Brasil. A primeira cena são 2 cenas de créditos finais. A primeira cena foi gravada, por incrível que pareça, inspiração total Brasil, assim, foi até gravada no Brasil, mas eles não fazem referência a nada, é outra parada, tá? Mas a cena em si foi gravada no Brasil, muito legal. E eu não consegui escolher o lado. O meu lado é Loki. Gente, eu sou apaixonada pelo Loki. Com certeza o seu lado me surpreenda e os dois com certeza me surpreenderam. Então tem o seu ponto de vista e cada um está certo no seu ponto de vista. Agora vamos entrar com alguns spoilers. Spoilers. Quem não gosta, sai da sala. Obrigada, tudo de bom. Bem, gente, falando um pouquinho de spoilers, o que a gente pode falar do Homem-Aranha? O Stark vai lá na casa do Homem-Aranha, por isso que eu falei que ele fica de olho já na Tia May. Aliás, colocaram uma Tia May bem gostosona, tal, bem diferente daquela velhinha simpática do filme do Tobey Maguire. Então ele vai lá na casa e vai dar uma enquadrada no Peter Parker, vai falar, eu sei que é você nos vídeos aqui, como é que é essa história e tal. O que eu achei muito legal é que, tipo, na hora que ele pergunta, mas o que aconteceu, como é que é essa história, o Peter Parker nem explica nada, fala, é uma história muito complicada, não sei o que, já dá aquela puxada para o filme do Homem-Aranha, que eu acho que vai ser assim, a Marvel está preparando um tiro muito forte pra gente, eu acho que vai ser muito incrível esse filme do Homem-Aranha. Já falei, eu tenho que agradecer muito a Marvel por esse Homem-Aranha, eles retomarem esse Homem-Aranha nerd, inocente. Aquela cena que eu falei da Big Treta, que é o lado do Capitão América com o lado do Homem de Ferro, as falas do Homem-Aranha são muito legais, porque os caras falam, meu, quem que é esse pivete? Certeza, esse cara tem 5 anos se tá lutando. As falas dele são bem inocentes, assim, ele fica surpreso com tudo e tal. E o Homem-Formiga também, super fã do Capitão América, ele fica, tipo, estagnado quando ele vê o Capitão América, assim, fica muito louco, muito entusiasmado. É muito legal, gente. Então, assim, essa cena pra mim da Big Treta foi muito legal. Pantera Negra, como eu falei, pra mim foi a maior surpresa. Que incrível que eles conseguiram fazer assim, transmitir uma característica num personagem, assim, delinear ele de um jeito, assim, que ele ficou total Pantera Negra. Muito incrível, assim. Pra mim foi uma das melhores revelações, com certeza, desse filme. O Buck vai estar de volta nesse filme. E o Buck é o Robin, é o companheiro de aventuras que não deu certo, mas ele vai voltar a ser do bem neste filme. Na verdade, vai explicar que pra ele se tornar do mal, tem uma parada lá que a Hydra colocou nele e vai explicar direitinho no filme e tal, mas ele tá uma pessoa do bem neste filme. Mesmo falar pro Capitão América, eu não faço mais isso tal, e ele vai ficar do lado do Capitão América. E é nessa que o Capitão América vai, assim, acabar um pouco se afastando dos outros Vingadores. Ele com certeza vai acreditar no amigo dele, é óbvio que ele vai acreditar no amigo dele, o melhor amigo dele e tal. E com certeza, como eu falei, o Capitão América é uma pessoa muito justa, então ele vai fazer, se meu amigo não fez isso, ele não vai pagar por isso. Essa justiça do Capitão América vai ter um precinho pra ele, com certeza. O Tony Stark vai, como eu falei, vai estar revivendo coisas do passado em relação aos pais dele, em relação ao relacionamento dele com a Pepper, em relação a botar a mão na cabeça e falar realmente as nossas ações, a gente vai fazer as nossas operações, a gente acaba machucando muitos civis. E muita gente vai, daí ele vai botar a mão na cabeça e vai falar, é mesmo. Primeiro filme que a gente vai ver o Visão, né, depois da Era do Ultron. Muito legal a relação do Visão com a Feiticeira Escarlate, uma questão de proteção, assim, é muito legal, assim, e o Visão é o Jarvis, eu vejo, ouço ele, eu falo, ai gente, o Jarvis tal, e ele é demais, ele assim, também traz uma inocência tal, é muito legal. Natasha Romanoff, eu não tenho o que falar da Natasha Romanoff, ela está incrível neste filme, mais lutadora do que nunca, e ela também vai balançar nesses lados, então a hora ela vai falar, não,
o Tony Stark está certo, outra hora ela vai falar, não, de repente o Capitão está certo, tal, ela vai ficar um pouco balançada nessas decisões. Ela vai ser a representante deles ao assinar o Tratado de Sokovia. O Tratado de Sokovia é o tratado que o governo quer ter o controle sobre os Vingadores. Sobre o vilão Barão Zemo, por que eu fiquei assim um pouco decepcionada em relação? É bem diferente com os outros vilões que a Marvel já apresentou. Ele é um vilão que ele vai mexer mais com a cabeça, principalmente o psicológico do Tony Stark, que eu falei que aquela treta maior, realmente o embate entre o Capitão América e o Tony Stark vai ser muito causado aí pelo Barão Zemo. E assim, eu gostava mesmo do Loki. O Loki é zoão, zoa todo mundo, e é engraçadinho, é irônico. Agora, o que é legal também a gente tá falando? A Marvel ainda está apegada a alguns vícios em relação a não querer desapegar do personagem. A gente sabe que a Marvel não consegue matar um personagem, cara. É incrível. Eles mataram o Mercúrio, sei lá, porque só pra falar que eles conseguem matar alguém, mas eles não conseguem matar um personagem. Então a Marvel ainda tá apegada muito a isso. Eu acho que um dos principais motivos, como eu falei, o Tony Stark, ele acha que o tratado lá de Sokovia deve ser assinado, por quê? Porque eles realmente acabam perdendo às vezes a mão ali no meio das ações dos combates dele dos combates deles e acabam realmente ferindo algumas pessoas. O Capitão América já não acha justo exatamente porque eu falei. O Capitão América ele já não confia em todo mundo e muito menos no governo. Ele não acha que o governo deve agir sobre aquilo. Então, quando acontece uma parada lá no filme, ele fala, mas seria muito conveniente pro governo acusar fulano. O Capitão América ele é meio esperto, ele sabe que realmente essa questão de infiltrados tal, ele é mais ligeiro quanto a isso. E o Tony Stark depois vai um pouquinho aí caindo a ficha aos poucos. Bem, eu acho que os spoilers que eu posso soltar e não comprometer ninguém ao assistir o filme são esses, gente. Tá muito legal, assim. Eu não vou soltar tudo, não vou contar o final do filme e o enredo dele, porque vale muito a pena assistir. É um dos melhores filmes da Marvel, Capitão América Guerra Civil. E eu vou fazer uma confissão. Toda hora que eu olho Chris Evans na tela, eu não lembro do Tocha Humana. Eu lembro do Jack Wyler, de Não É Mais Um Besterol Americano. Eu amava esse filme porque tinha a Marilyn Manson na trilha sonora e era demais. Eu amo esse filme até hoje. E eu sempre acho que ele vai fazer uma coisa bem engraçadinha, estilo Jack Wyler. Então é isso, gente. Assistam Capitão América Guerra Civil. Se você não viu ainda os outros filmes do Capitão América, eu já falei aqui um pouquinho, né? Mais ou menos, mas vale muito, muito a pena assistir, gente. Tá muito incrível esse terceiro. Muito, muito bom. Vale muito a pena assistir. E não vou falar mais nada. Capitão América Guerra Civil. Ansiosíssima para o próximo filme da Marvel. Vamos ver.